Como memorizar versículos da Bíblia facilmente? Você realiza a leitura da Bíblia, mas tem muita dificuldade para memorizar, lembrar e entender o que leu. Nesse vídeo você vai aprender 3 técnicas simples para você memorizar os versículos da Bíblia de uma forma bem fácil. A primeira coisa que você precisa entender é que uma tarefa difícil, na verdade, ela é um monte de tarefas fáceis juntas. Então, se você separar em pequenos blocos, você vai facilitar isso. Então, toda vez que você for realizar a leitura da Bíblia, você vai dividir em pequenas tarefas fáceis, ou seja, você vai realizar a leitura em pequenos blocos de 5 a 15 minutos. Não só apenas realizar essa tarefa em pequenos blocos de 5 a 15 minutos no máximo, mas também logo em seguida você ter um tempo de 5 a 15 minutos de descanso. Mas não vai adiantar nada você saber que precisa estudar de 5 a 15 minutos e ter um intervalo de descanso entre isso, se você não souber como lembrar dessa informação. E é por isso que a gente vai para a segunda dica, que é, nesse período de descanso, você praticar a recuperação ativa dessas informações. O que você vai fazer? Você terminou de ler aquele bloco de texto, nesse tempo de 5 a 15 minutos, você vai pegar uma folha em branco e você vai lembrar e escrever, organizando todas as informações que você acabou de realizar a leitura e de estudar. Você vai estar forçando a recuperação dessa informação, esse aprendizado rápido e raso, em um aprendizado um pouco mais consolidado e organizado dentro da sua memória e de fácil recuperação. Então você, além de consolidar a informação, você cria um caminho dentro do seu cérebro para poder recuperar essa informação de uma forma bem simples e fácil. E agora que você já viu como recuperar essa informação utilizando uma folha em branco ou até mesmo a recuperação ativa dessa informação, você já tem muito mais clareza para poder entender que não basta só você saber realizar a leitura e saber recuperar a informação. Mas se você não souber memorizar, você não tem nem o que recuperar. E por isso que a gente vai para a dica 3 desse vídeo, que é justamente como fazer para memorizar esse conteúdo que você está estudando. Você vai utilizar a repetição espaçada, que é justamente fazer a revisão desse conteúdo que você leu e que você anotou na folha em branco em períodos de tempo com certo intervalo. E o período de tempo ideal para você consolidar essa memória na memória de longo prazo são justamente esses aqui. Você faz a primeira revisão 1 hora após você ter realizado a leitura, a segunda revisão você vai fazer 24 horas após, ou seja, no dia seguinte. A terceira revisão você vai fazer 72 horas depois, a quarta, 1 semana depois, e a quinta revisão você pode fazer dentro de 15 dias. Se você fizer essas 5 revisões, com certeza aquele conteúdo que você estudou da Bíblia, aqueles versículos que você leu da Bíblia, vão ficar consolidados na sua memória de longo prazo, não só te fazendo lembrar dele por muito tempo, mas também conseguir compreender esses textos com grande facilidade. Mas nada disso vai funcionar se você não tiver foco e concentração durante o estudo e a leitura desses textos. Um dos principais combustíveis para você conseguir reter qualquer informação é justamente o foco e a concentração. E que é o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, da grande maioria das pessoas dos nossos dias. E para potencializar o seu foco e a concentração, a ideia aqui é você realizar a leitura da Bíblia sempre no mesmo local, no mesmo horário. Se você for utilizar alguma cadeira, alguma coisa assim, algum objeto, sempre utilizem os mesmos para poder potencializar e ativar isso como se fosse um gatilho de foco e concentração na sua cabeça. Então, toda vez que você começar a se preparar para essa rotina, a sua cabeça já vai entender que você vai precisar de foco e concentração para a leitura da Bíblia. Aproveite esse momento e também utiliza para poder estar bebendo um café, bebendo um chá durante a leitura da Bíblia. Porque quanto mais dos seus sentidos você envolver nesse processo e nesse hábito que você está construindo, mais eficiente ele vai se tornar e mais gatilhos você está preparando para poder ativar esse momento de foco e de atenção. Beleza, agora você já sabe como ler, como memorizar, como recuperar, como ter foco, mas nada disso vai funcionar se sua leitura for ruim, porque você vai ter um aproveitamento muito baixo daquilo que você está lendo. E aí você vai ler 10 versículos e na verdade você vai conseguir lembrar só de 2, 3 versículos porque a sua leitura, técnica de leitura não está boa o suficiente. E a melhor forma de você saber se a sua leitura é eficiente é respondendo essas 3 perguntas. Primeiro, você se distrai facilmente durante a leitura? Você sente sono ou cansaço enquanto está realizando a leitura da Bíblia? Terceiro e último, você acaba de realizar a leitura de um versículo ou um capítulo da Bíblia e esse texto que você acabou de ler, ele some da sua cabeça. Parece que ele entrou por um lado, saiu pelo outro e você não consegue fixar essa informação de forma nenhuma. Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas,
é sinal de que você precisa urgentemente melhorar a sua técnica de leitura. Eu deixei aqui um vídeo indicado na descrição justamente para poder melhorar a sua técnica de leitura e você conseguir colocar tudo isso em prática e aprender a como ler, memorizar, reter e lembrar tudo que você leu.